Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais um Plutzcast, certo meu amigo Lopes? Certíssimo. É isso amigo. aí. E hoje com uma convidada muito especial para nós, mas antes de falar dela, gostaria de agradecer, né, o nosso amigo, nosso parceiro, o Evandro e também a esposa dele, né, a Daiane, além de estar aqui, né, nos estúdios aqui com a gente. E eles são, né, nós conhecemos essa nossa convidada especial por conta, né, dessa nossa parceria, e vocês vão saber um pouco mais. Então eu queria agradecer ao Evandro, a Daiane da Detor Distribuidora, que ele está realmente patrocinando, né, esse nosso Plutzcast, e tem muita coisa bacana, vocês vão saber um pouco mais e vai ter história deles também. Certo, amigo? Vamos lá. Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho de Érica Machado. Érica, muito obrigado. Muito obrigado pela, né, a gente convidou assim para você estar aqui com a gente. E eu vi faz aí uns 2 meses, 3 meses, numa agenda super mega lotada, né? Semana passada em Brasília, daqui a pouco vai embarcar para a França. Então tem muita coisa boa, muita novidade, que eu tenho certeza aí que nosso público, né, o teu público também quer saber um pouco mais, né, da tua história, quem que é a Érica Machado e o que realmente ela faz. Muito obrigado, Érica. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. Vamos começar? Vamos, claro! Então, É um bate-papo, né? Quem é a Érica Machado? Quem é? Quem é a Érica Machado? A Érica Machado é filha de militar que servia na fronteira, que foi embora em 1970 para a fronteira com o Paraguai. Olha. Eu nasci em 74. Sim. Temos a mesma idade. Né? Bom, agora 1974. já sabemos. Você é de que mês? Sou de novembro. Novembro, eu sou de janeiro. 20 de novembro. Nasci lá, praticamente vivi minha vida inteira no Mato Grosso do Sul. Sim. Num vilarejo, uma pequena cidadezinha chamada Amambai. Mambai. Amambai. Amambai. Significa a planta do rio. Olha. A gente brinca que quem toma a água daquele rio sempre volta. Legal. Tá? E tive a grata felicidade de rever meus amigos agora em janeiro. Que bacana. Depois de 20 anos. Olha só. Eu não ia lá. A Vila Militar onde eu morava tinha uma pequena escola, mas lá, quem estudou lá, sim, eu falo que guardou para a vida inteira essa amizade. Sim. Então a gente mantém um contato com pessoas que conheci quando eu tinha 5 anos. Legal. Então, quem é a Érica Machado? Alguém que cultiva as amizades. Que bom. Você tem primeiro ponto. Cultivo minhas raízes. Sou grata. Sou muito grata. Foi lá que eu comecei a minha vida. Sim. Estudei até o 2º grau. Não havia faculdade na minha cidade, tá? A faculdade mais próxima ficava a 400 quilômetros. Mais próxima. A mais próxima. Meus pais não tinham condições financeiras de me manterem lá. E eu só consegui fazer uma faculdade quando veio a primeira faculdade para o município. Sim. Que veio uma faculdade estadual de matemática. Olha só. Eu fiz um vestibular, passei, entrei na faculdade, mas nessa época eu já era casada, já tinha uma criança de 3 anos. Olha só. E trabalhava na FUNAI. Eu Trabalhei vi. na Fundação Nacional do Índio por 2 anos. Um trabalho maravilhoso. Fantástico, né? Fantástico. São realidades que a gente só conhece vivenciando, tá? Muitas vezes me perguntavam, Érica, você não queria seguir carreira na FUNAI? Eu queria muito. Se na época tivesse um concurso, teria feito com todo o amor do mundo. Sim. Porque ali você tem que ficar por amor. Totalmente. Não é por salário. Entendi. Tem que ser por amor. Começa por aí. Trabalhei no internato, numa escola agrícola. Trabalhei 2 anos numa escola agrícola. E um dia, na FUNAI, quando eu estava na FUNAI, uma menina falou pra mim assim, Érica, nosso contrato tá terminando. Falei, verdade, né? Ela falou, então, estão abrindo uma tal de cooperativa de crédito na cidade. Quem são, né? Vamos levar o nosso currículo? E nós levamos. Ela foi chamada e eu não fui chamada. Olha só. Ela foi chamada e eu não fui chamada. Ela já tinha faculdade, eu estava cursando a faculdade. 15 dias depois me chamaram para a vaga de estagiário. Muito bem. Que legal. Eu falei, tá bom, né? Vou, né?
o que é esse negócio de cooperativa? Não sei, mas vamos descobrir. E comecei como estagiária numa cooperativa, isso há 20 alguns anos atrás. 23 anos atrás. Quase 23 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da parte do do teu pai, da parte militar. Como que foi essa questão para você? Porque eu me lembro que eu tenho, né, um tio a gente fala por afinidade, naquela época, da nossa época, muito, né, quando os pais tinham amigos muito próximos, a gente acabava chamando de tio, lembra? Tio. E eu lembro que esse tio, né, ficou com a gente, inclusive hoje ele já deve estar aposentado, que era da aeronáutica. Ele era de Guaratinguetá, e como nós éramos de Pirassununga, e ele era de Guaratinguetá. Meu pai é de Pirassununga. Tá vendo? Entendeu? Esse eu não nasci, mas a minha família, da parte da minha mãe, né, tá próxima lá, é Santa Rita do Passa Quatro e também Pirassununga. Eu morei a minha infância foi em Pirassununga, né? E aí na época ele comentava muito comigo na questão de, né, vamos realmente, né, para aeronáutica, né, para você servir, para você fazer. Então, como você teve isso, né, com teu pai, aquela questão, como que foi para você ter aquele, né, um pezinho, vamos falar assim, você trabalhou, né, você exerceu lá na FUNAI, você fez outras atividades, mas como que foi essa parte, né? Porque quando a gente fala assim dessa questão militar, né, acho que o próprio nome, né, já fala de regras, daquela coisa. E como foi isso para você lidar com isso? Seu pai sempre te falava ou ele deixou você livre, né, para você assim, mas ele teve aquela coisa, vem para cá, né, você vai servir ou você vai fazer alguma coisa? Como que foi? Meu pai e minha mãe são pessoas muito simples. Sim. Mas minha mãe estudou até o 4º ano primário. Sim. Trabalhou na roça, depois na tecelagem. Meu pai estudou até o 8º ano. Foi açougueiro antes de entrar no exército. Olha só. Vendia biju quando era criança na rua. Sim. Mas tinha uma coisa que o meu pai ensinou, e ele ensina para todo mundo. A liberdade de pensar. Então, o pouco do salário que meu pai tinha de cabo Sim. do exército, meu pai comprava muitos livros. Muitos livros. Olha só. Então, a minha casa tinha tantos livros que as crianças da vila iam fazer trabalhos de escola lá. Olha que legal. Em casa. Meu pai assinava a revista Amiguinho para mim. Então, assim, essa liberdade de pensar e o respeito pela opinião das outras pessoas. Nossa. Então, assim, eu posso e eu devo pensar diferente de você. Sim. Em determinados aspectos. O que difere isso é o respeito que eu tenho e que eu tenho que defender a sua liberdade de pensar. Quando eu estava no 7º ano, sim, eu tinha aula de educação moral e cívica. Sim. Com um professor chamava Luiz Donizete Soares Peixoto. Olha. Lembro o nome dele. Uau. O sobrenome, né? E ele dizia que a minha liberdade vai até onde começa a sua. Olha só. Não é? Então é uma frase que eu não sei o autor, mas ele repetia muito isso. E meu pai sempre deixou isso muito claro. Eu tenho o direito de pensar diferente. Sim. Eu queria ser militar. Você queria? Época. Eu queria, porque era a única oportunidade que eu tinha de estudar. Sim. Na verdade. Até na cidade, né? Eu gostava muito. Lá não tinha escola militar. Sim. Mas e não tinha nenhuma escola militar no Brasil para mulheres naquela época. Tava surgindo a primeira e era em Salvador. Nossa. Só que era muito longe, claro, do Mato Grosso do Sul. Eu acabei não indo na época. Mas regras mantém determinados controles. Sim. Ela não pode te ser imposta e nem enfadonha. Tudo que te escraviza não te faz bem. Isso vai desde uma parte de... Você fala assim, eu sou apaixonado por uma música, por um artista, pela minha religião, por uma pessoa. Se aquele amor te escraviza, se aquela ideologia te escraviza, ela não faz bem. Verdade. Então, eu acho que isso forte difere. Isso, né? Profundo demais. Forte isso. Muito bom. E eu acho que isso eu aprendi com meu pai. Não deixar nada me escravizar. E essa liberdade ele deixou para você fazer a escolha. Liberdade de escolha. E você queria, então, né? Você queria, né? Eu queria, não tive porque oportunidade. Porque na época, né, era, como você falou, né, eram poucas oportunidades. E isso para você, porque hoje estudar. Porque hoje tem, né? Até hoje tem aquela questão
os filhos, né, são espelhos dos pais. E na nossa época, né, Érica, e também da questão do Laurence, o pessoal fala para mim, né, Adriano, olha, naquele tempo, né? Falei, poxa, naquele tempo o que que eu via? O meu pai, né? Meu pai que era, né, aquela questão da inspiração, ele foi vendedor, aquela coisa. Então assim, eu sempre queria alguma coisa espelhada, né? Realmente hoje mudou muito, né? Mas naquela época era a questão, né? Assim, que era uma das coisas que você, poxa, se eu for militar, né? E você viu como o seu pai deixou aberto para você e essa questão do pensamento, como você falou, é isso, né? Não impôs nada. Não, E com certeza, essa semente que ele plantou, a Érica, como ela comentou, né, que a casa dela era uma mini biblioteca, né, vamos chamar assim, com certeza essa semente ficou plantada em muitas crianças ali também. Com Eu certeza. tenho certeza disso. eu tenho certeza. E faz a diferença nessas pessoas até hoje. Como fez para você, tenho certeza que faz diferença na vida dessas pessoas, na época crianças, né, hoje adultos. Tenho certeza que fez muita diferença. E essa mesma história, né, Laura e Érica? Essa mesma história que nós, né, vamos contar aqui no decorrer do nosso podcast, tem muitas, né, crianças que na época estão contando histórias, mesmo que não são, né, no vídeo, mas para a família delas que realmente tinha uma pessoa que naquela época colocou realmente alguns livros, compartilhavam experiências e os livros que fizeram realmente pessoas profissionais, executivos, o que for, nessa nova jornada aí o que tem. Então isso é muito legal. Com certeza foi a semente muito bem plantada em, que a gente fala, né, em solo fértil. Isso é muito bom. Eu acho que o meu pai, ele traz inspiração. Não somente para mim. Uma das coisas mais bonitas que eu ouvi, e eu vi num vídeo, na verdade, Sim. foi um aniversário de um amigo que eu não estava presente lá do Mato Grosso do Sul e perguntaram para ele o que ele queria e ele falou que ele sonhava em ser igual o Cabo Machado. Olha. E eu achei aquilo tão interessante. Daí perguntaram para ele, mas por quê? Ele falou, porque ele tinha coisas muito importantes na vida. Sim. E daí falou assim, mas o que ele tinha de tão importante? Ele tinha uma família, e meu pai tinha família. Ele trabalhava na comunidade. Meu pai trabalhou muito na comunidade, muito mesmo, com o pessoal da igreja, fora disso. Não importava a religião, desde que fosse um trabalho comunitário, ele estava lá. Quando eu era pequena... Ele queria ajudar. Que eu dormi muitas vezes no colchãozinho debaixo da mesa, né? Debaixo da mesa, na quermesse, fala assim, na ação social. Meus pais, eu lembro que os meus pais não tinham carro e eles faziam um bolo para no Dia das Crianças levarem até os bairros carentes e a gente ia todos juntos levando aquilo lá, sabe? Então a gente levava e juntava muita gente. E o dia que eu ouvi um terceiro que eu nem imaginava que tinha uma admiração por aquilo ali, eu falei, nossa, meu pai fez diferença, né? Olha que legal. Naquela comunidade. Meu pai vai até o Mato Grosso do Sul todos os anos. Olha. Tá? Todos os anos. Existe uma festa dos amigos da vila, que hoje não são mais crianças. Sim. Que acontece e essa festa reúne e vem pessoas do Brasil inteiro. Olha, ali para poder, fala assim, se encontrarem e terem as suas histórias. Estão em São Paulo, estão no Paraná, estão no Rio Grande do Sul e vão se encontrar. Mas o que foi plantado lá? Lá foi plantado o bem comum, né? Então, assim, e quando eu encontrei esse bem comum lá no cooperativismo, quando eu entrei pro trabalho, falei, achei o meu lugar. Achei o meu lugar. Eu falei, comecei como estagiária, tive que parar a minha faculdade de contábeis, porque na verdade, matemática na época, depois fui fazer contábeis, porque eu não conseguia conciliar, saía muito tarde da cooperativa. Cooperativa começando, você faz de tudo, né? Sim. Você fala assim, você é estagiário, daí depois você é atendente, fui caixa, fui tudo que vocês podem imaginar. Trabalhei em todos os setores. Quando eu saí do Mato Grosso do Sul, eu já não estava mais em Amambai, eu já estava em Campo Grande, como gerente de relacionamento, numa
agência de porte mega. Só que eu não tinha naquele momento coisas que me faziam muita falta, que era o convívio com a minha família. Olha só. Eu tinha uma criança, eu era divorciada, me dava muito bem com o pai da minha filha, só que ele estava a 400 quilômetros de distância. E daí, como manter uma coisa que eu acho fundamental? Almoçar com a minha filha. Olha só. Ter alguém sentado na mesa que não seja um estranho. Então aquilo era muito, muito importante para mim. A convivência, né, sabe? Érica? A convivência, né, do dia a dia. Eu queria que ela tivesse... Valores que ela trouxe de lá da casa dela, que o pai dela da minha plantou casa, também, né? Da infância, isso. né? Que coisa o teu pai valorizava, né? E você trouxe para sua Sentados vida. à mesa, Valores. todos juntos, sem o rádio, né? Porque não era nem a TV, né? É sem o rádio ligado, que a gente tinha que conversar. Era Aquele momento presente ali, era né? um momento presente. Aqui agora, ali do almoço, jantar. E eu senti uma falta de não poder ofertar o mínimo daquilo. Daí eu falei, eu vou embora. Eu vou embora para perto. Meus pais já tinham voltado para o estado de São Paulo. Falei, eu vou embora. Só que São Paulo não tinha cooperativismo, né? Não tava começando o cooperativismo era o início, ainda. né? Era o início do cooperativismo da parte de PJ, que Sim. é a parte que eu trabalho, né? Tinha o cooperativismo rural já há muito tempo, mas para a pessoa jurídica ainda era embrionário. E perto da minha família não tinha nada. Falei pro meu pai, ó, entrega meu currículo aí. O primeiro lugar que me chamar, eu vou embora. E meu pai foi entregar o currículo dele para um amigo dele. O amigo dele bateu o olho e falou assim, nossa, mas ela trabalha em cooperativa há 7 anos já. Olha, vai abrir uma Olha associação comercial. Leva lá. Meu pai correndo levou na associação comercial. O pessoal me ligou e falou assim pra mim, vem pra uma entrevista. 1.000 quilômetros, tá, gente? De distância. 1.000 quilômetros de distância. Uma Isso entrevista em que presencial. ano que era? 2007. 2007. Vem pra uma entrevista presencial. Falei, tá bom? Tudo bem, tá tudo. Vocês podem me atender no domingo? Mas por que domingo? Falei, então, porque eu tenho que viajar sábado durante o dia todinho pra chegar aí. E eu não quero perder trabalho aqui. Daí eles me atenderam, eu viajei, Olha só. peguei meu carro, minha filha por debaixo do braço, meu Celta branco E vambora. e vambora. 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Vim para uma entrevista. Cheguei na entrevista, estava o presidente da cooperativa, a gerente que já estava contratada, o pessoal da associação comercial, que eram os padrinhos da cooperativa, que ia nascer, a cooperativa ia nascer. O início, né? Foi todo Ia lá. nascer ali. Daí eu falei, me entrevistaram, falaram pra mim, a gente tem 2 vagas, uma de atendente e uma de caixa. Eu falei, nossa, posso escolher? Eu era gerente na outra, né? Daí eu falei, tudo bem, quero ser atendente então, quero ser atendente. Vamos começar. O salário era 3,5 vezes menor. Não tinha benefício. A sala cofre da onde eu trabalhava era maior do que o espaço que a gente tinha para começar. Olha só. Uma sala de 12 metros quadrados, 2 mesas, 3 computadores emprestados da Associação Comercial de Leme. 2007. 2007. 25 mil reais de capital social. Olha só. Ah, não me deram a resposta na hora, tá bom? Eu voltei para casa sem saber Sem se eu resposta. ia saber. Com interrogação na cabeça com uma em 1.000 interrogação, quilômetros. 1.000 quilômetros. Avisei que eu ia chegar um pouco atrasada na segunda. Na segunda-feira. 11 horas, quando a agência abriu, eu estava lá, trabalhando. E sem a resposta Sem a do resposta. que realmente era o sim ou não. Então, Quanto tempo depois, Érica? uma semana. Uma semana depois. E daí, um dia eu questionei eles sobre isso, inclusive. Eles falaram, Érica, a gente ia te tirar da onde você estava consolidada para algo que ia nascer. Eu perguntei para eles, falei, nossa gente, vocês ficaram na dúvida se iam me contratar, né? Questionei isso depois. Daí quando eles me ligaram, eu me organizei para vir embora. E aconteceu uma coisa, que acho que é destino, não sei. Já que eu resolvi pedir meu desligamento, encontrei o presidente da cooperativa no estacionamento de manhã. Que nunca encontrou, né? Que eu nunca encontrava. E teve que ser naquele dia. Ele pegou e falou assim pra mim, Érica, bate o ponto e sobe pra central que o pessoal quer falar com você. Falei, nossa, ligaram, devem ter ligado. E eu que queria contar.
Fiquei toda desinchada. Cabeça passou um filme, né? Ainda mais de uma escorpiana igual eu, né? Sim, o filme né? passa numa velocidade Milhão de rápida. pensamentos, né? Uma velocidade muito rápida. Daí quando eu cheguei lá, ele falou, tava o rapaz do RH, presidente da central e um presidente da cooperativa. Eu falei, nossa, fiz alguma coisa errada mesmo, né? Ele falou assim, Érica, você sabe que a cooperativa, a central tá mudando para Goiás? Eu falei, sei. Falei, então a gente está desmobilizando tudo aqui. E você já trabalha com a gente, já veio de uma outra cooperativa, porque eu já tinha saído da cooperativa de Amambai, ido para a cooperativa de Campo Grande, né? Então, assim, e tem área que você se destacou, a área de produto e serviço, na época você se destacou bastante, até hoje você atua nessa área e tal. E a gente queria te fazer um convite para você assumir a área na central de produto e serviço. Gente, era o sonho da minha vida. Nossa. Era o sonho da minha vida trabalhar na central naquela área. Eu comecei a chorar. Ninguém entendendo nada, né? Não, daí eu falei assim, não precisa chorar, não precisa responder, né? Não, mas não é isso, né? Então, eu vim aqui pedir meu desligamento. Eu vim aqui pedir meu desligamento. Mas por que você quer ir embora, Érica? Eu falei, porque aqui eu não consigo dar para minha filha os padrões mínimos de família que eu tive. Olha só. E eu quero ir embora, para que ela tenha pelo menos o vô, a avó com ela no momento que eu estiver ausente. Importante demais. E daí eu resolvi ir embora. Eles me ajudaram, me apoiaram, sou grata. Toda vez que encontro eles, falo assim, tenho maior alegria em poder cumprimentá-los. E vim embora para começar minha vida economicamente com muita dificuldade. Imagino. Muita dificuldade. O dinheiro que eu ganhava mal dava para eu pagar o aluguel. A sorte que eu tinha um aluguel de uma outra casa para poder equilibrar isso. Comecei como atendente, né? Tínhamos um caixa e uma gerente. Uma pessoa muito bacana, Maria. 3 meses depois eu falei, Maria, não dá. A gente tá apertando, a gente precisa de alguém. Porque como eu vinha oriunda do cooperativismo, a Maria passou toda essa prospecção para que eu fizesse. Que eu tinha mais propriedade para falar do cooperativismo, do que era diferente, porque quando você chega em São Paulo para falar de algo que as pessoas não conheciam. E por que eu vou abrir numa cooperativa financeira, num espaço tão pequeno? Sim. O que você tem para nos oferecer? Não tinha nada mesmo, gente, para oferecer. Até a própria garantia, né, Érica? Porque hoje, quando a gente fala em instituições financeiras, né, você tem bagagem para isso, mas uma das primeiras coisas é realmente, né, o que realmente essa instituição tem, né, como bagagem financeira e recurso para falar, poxa, se acontecer alguma coisa eu tô ali, né, e numa sala de aquele 12 tamanho, metros. né, 25 mil reais, você comentou, de capital social, então você fala, poxa, o que eu vou fazer, né? E outra, cooperativismo numa época que nem se falava, né? Não. É igual falar que na época sobre internet, o pessoal falou, que internet? Um celular que vai falar, que vai conectar, que a gente vai ficar conectado ao mundo todo. Quem ia acreditar nisso na década de 70, alguma coisa assim, e de 80 depois quando foi, né? Foi 2007 lá que você começou, né? Não, então, assim, era difícil falar do cooperativismo. E a Maria transferiu essa missão. Eu sei que 3 meses depois eu falei para ela, Maria, eu preciso de um ajudante, né? E ela contratou uma pessoa, tá? E pediu as contas dali 2 dias. Nossa. Ela falou assim pra mim, Érica, eu tô aposentada, esse negócio vai dar trabalho demais. Quero ir embora. Eu vou embora. E a Maria foi embora e ficou a Érica, a Margarete, que está conosco até hoje. Até hoje? Nossa gerente de crédito. Que legal. Tá? É uma grande profissional da área. Tem de tudo sobre crédito, gente. E o Sandro, que já se aposentou, não está mais na cooperativa, mas ficou muitos anos. E nós começamos. ali o que a gente ofertava para as pessoas.
a oportunidade de fazer parte de um sistema financeiro justo. Olha só. Não é de graça. É justo. Ele é justo. E essa palavra justo, ela abre um leque enorme aí, né? É isso mesmo. Então, assim, por que justo? Porque eu estou te oferecendo um trabalho que a gente julga ser de qualidade, tá? Te dando as mesmas condições do mercado financeiro e algumas vezes melhor que o mercado financeiro, só que o retorno disso, ele não vai para o bolso de alguém. O retorno disso vai para a comunidade. Olha a diferença, né? Então, o que é o cooperativismo? É isso. O retorno disso, mas a distribuição de sobras vai conforme a movimentação de cada um. Além de todo o trabalho que a cooperativa faz na sociedade local, quando a cooperativa distribui sobras e aquelas sobras voltam para o cooperado, ela reinjeta no mercado local. Olha só. Ela gira o mercado local. Fomenta, né? Então, fomenta, aquece. Isso aí. Ela aquece. Então, o que a gente traz de diferença? Justamente isso. Uma escolha. Lembra da escolha do meu pai? Ele abre um leque de escolhas. A escolha, a oportunidade de você escolher com quem você quer movimentar. Hoje o cooperativismo evoluiu muito. Muito. Nós fazemos parte do fundo garantidor. Então, o mesmo fundo garantidor que garante seu investimento em qualquer outra instituição financeira, garante no cooperativismo. Sem dúvida. Tá? O mesmo produto que você tem fora, você tem em condições melhores no cooperativismo. Só que o que é melhor ainda, o cooperativismo tem por propósito É isso aí. investir na comunidade. E aí eu vou voltar, Érica, que olha como que é importante. Nós falamos de propósito, tem uma parte, né, do nosso, nós quase meia hora falando, você comentou sobre destino, né? Tem uma frase que eu uso bastante, né, que fala assim, que a nossa jornada, né, ela é muito fértil, né? Então a jornada é mais importante do que o destino. Essa é a frase. E quando você falou, né, se acreditar ou não naquela questão, eu vou além da questão do propósito. Você vê, né, Laures? E eu vou falar para um público lá. E vocês estão acompanhando, né, essa história que com certeza tem muita coisa boa ainda, mas assim, a gente pode imaginar, Érica, que tudo que você passou naquela comunidade, na questão da faculdade, na questão das adversidades da vida, com a questão do teu pai, da tua mãe, de enfrentar, né, coisas que realmente hoje você pensa, puxa, como eu enfrentei né, o dia a dia nosso que não era fácil, mas teve um propósito para que tudo aconteceu para você ir trabalhar numa cooperativa. E que a cooperativa, ela tem o mesmo propósito que vocês tinham daquele trabalho em família, de colocar livros à disposição das crianças, a tornar a vida das pessoas melhores, agregar como seu pai, né, e sua mãe, mas como você falou principalmente do teu pai. Então assim, olha a importância de tudo quando a gente passa, né, Laures? A gente tem um propósito, a gente tem lá uma questão que a gente sempre comenta, né? A nossa trajetória, ela nos molda para que realmente é algo que vai acontecer lá na frente. É uma transformação e é uma preparação para que realmente o que vem lá na frente. Então a sua história, né, ela tem tudo a ver com uma questão, né, da cooperativa, a questão de ajuda, a questão de acolhimento, a questão, como você falou, né, que o dinheiro não vai para uma pessoa só, né, para uma instituição financeira, ela vai para a comunidade. Ela é feita, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ela é feita todo um trabalho por trás disso, para que realmente a sociedade, a comunidade, meio ambiente, né, tem várias questões que são representadas, né, pelos valores, pelos investimentos e fomentando o que você me falou, né? Érica, fala uma coisa para mim. Eu saí um pouquinho aqui do contexto. Uma palavra, né, ou uma frase, alguma coisa que eu vi que você, né, quando a gente fala dos pais, né, a emoção vem logo, né, a flor da pele, fica uma coisa muito evidente para nós. Mas se a gente fosse resumir, né, se a gente fala lá, né, do seu Machado, e também da sua mãe, uma frase, uma palavra que possa resumir o teu pai. Força. Força.
Força. Força. Força seria a primeira e disciplina Sim. a segunda. E educação contínua seria a terceira. Legal. Porque meu pai está com mais de 70 anos. Sempre e o estudando. meu pai estuda. Legal. Meu pai é um autodidata, meu pai está sempre estudando. Que bom. Agora ele está imerso num projeto novo dele e meu pai está estudando. Que legal. E eu vejo as revistas o tempo inteiro, lendo. Incrivelmente ele não usa óculos. Olha só. Eu já preciso, mas ele não. E meu pai está sempre estudando. Que legal. E esse estudar, eu acho que isso é um legado. Isso é Ele legal. deixou. Então, assim, como eu falei, eu gosto muito de estudar. Não tive oportunidade na idade, mas corri atrás depois. Eu tive alguém na cooperativa que nosso ex-presidente, que faleceu ano passado, Paulo Furlan, que apoiou todas as vezes que eu solicitei estudo. Olha só. Que eu solicitei estudo para mim e para todos os colaboradores que eu solicitei. Legal. Então a gente investe muito em educação, tá? Tanto na formação do quadro dos colaboradores. Sim. E eu corri atrás do déficit que eu tinha. Eu fiz MBA em administração, eu fiz toda a formação em coach, eu cheguei a master, eu sou analista comportamental. Legal. Fala assim, se eu for contar tudo que eu fiz, a gente vai ficar aqui um tempão. Mas tudo que eu pude buscar na área de gestão de pessoas, para que eu aprendesse, eu não sabia lidar com aquele desenvolvimento, com aquele crescimento, só que eu nunca quis que aquilo fosse só para mim. Então, se tem uma coisa que eu estimulo, e se alguém um dia for falar da Érica, vai falar assim, a Érica incentiva o estudo, a Érica incentiva a educação. Então, quando a cooperativa pode inaugurar uma biblioteca numa escola, Sim. aquilo enche meu coração. Quando a gente pode começar com o clube do livro, como a gente começou numa outra escola agora, aquilo lá faz parte do meu propósito. É isso aí. Então, trabalhar pelo 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, Sim. aquilo faz parte da Érica. Não sei se faz parte só da cooperativa. Não, faz parte da Érica. Da sua essência, né? Tanto faz parte que veio lá da raiz, né? Do pai dela. Da sua essência, né? Da sua casa Sabe que eu lá nunca na tinha pensado infância. dessa maneira. E você trouxe Vocês aqui, fizeram uma agora. ligação, uma conexão que eu não havia pensado. E é por isso, sabe, é o que a gente realmente quer colocar para o público. E eu sempre fala, algumas palestras, alguns trabalhos que a gente faz, a diferença, né, de herança e de legado. Herança é o que a gente deixa nas pessoas. Muitas vezes físico, né, um bem, alguma coisa, mas legado é o que a gente deixa para as pessoas, né? Nas pessoas, me perdoa. Então, assim, é uma coisa que realmente fica. E esse, né, legado do teu pai, de tudo que você vai estar fazendo isso para ficar continuamente. Então, o legado que ele está deixando, o legado que a Érica, né, está deixando, vai ficar nas pessoas, né? Não para as pessoas. Então, são pitadas, né, que a gente fala assim no nosso dia a dia e do teu propósito que faz toda a diferença. Então, essa questão, né, lá do teu pai, de toda aquela coisa, está se espelhando agora, né, nessa questão de deixar realmente o legado. E essas sementes que o seu Machado, né, plantou lá na década de 70, né, Érica? E ela está se espalhando, assim como as sementes das árvores que vão se espalhando até hoje. E, assim, mais uma história, né, Adriano, que inspiradora, que com certeza vai inspirar as pessoas que estão ouvindo. E para chegar ao maior número de pessoas, pessoal, a gente pede, aperta o sininho, dá o like nesse Plutzcast, para essa história chegar ainda mais longe e mais sementes darem frutos aí. É isso aí. Érica, eu perguntei do teu pai, então, né, uma frase, você realmente colocou muito bem, e da sua mãe? Como que a gente poderia resumir? Minha mãe... A senhora? Maria Célia. Maria Célia. A Célia tem, inclusive, um significado muito bonito, que é enviada por Deus. Olha. Descobri muito tempo depois, tá? O significado do nome da minha mãe.
Minha mãe é uma pessoa que ela perdeu o pai muito pequena. Sim. Então ela teve muitas dificuldades, passou muita fome e ela se bater 10 pessoas na casa da minha mãe por dia, ela vai atender as 10 pessoas com comida. Fala, mas hoje sua mãe ainda é assim? Sim, a minha mãe ainda é assim. Olha só. A minha mãe, eu sempre via minha mãe, nasceu o nenê do fulano. A minha mãe corria lá, fazia sopa, fazia o bolo e ela levava, ela cuidava, ela colhia. Sabe quantas vezes cheguei em casa e tinha gente estranha sentada na mesa para almoçar? Quase todo dia. Perdeu as contas. Eu morava numa terra indígena, Sim. Então muitas vezes eu tinha a companhia dos indígenas na mesa. Olha só. E o meu pai ainda brincava com a minha mãe, ele falava assim pra minha mãe, bem, né, Sim. ver, cuidado para as crianças. A minha mãe, ela arrumava as crianças, ela pegava ali, ela dava o alimento e ela sempre fez questão de sentar na nossa mesa. E uma coisa muito importante que o meu pai ensinou e a minha mãe trouxe, se você quiser ser nossos amigos, você vai compartilhar a nossa mesa com quem a gente estiver compartilhando. Olha só. Então, a mesa, vocês já perceberam que é um lugar sagrado para mim. É verdade. Então, eu gosto muito de cozinhar. Aprendi a cozinhar com a minha mãe. Que bom. E quem cozinha, não cozinha para si. Não. Cozinha para os outros. Verdade. Pelo prazer de compartilhar. De servir os outros. De servir os outros. A parte do servir é uma coisa importante. Toda vez que tem algum evento na casa da minha mãe, uma festa, a minha mãe nunca tá sentada à mesa. E a gente até sempre fala assim, servindo. Mãe, senta aqui. Isso, Ou mãe, não, ela está ali porque o prazer da minha mãe é compartilhar. É estar servindo, sabe? Então, isso é uma coisa que demorou muito tempo para entender. Olha só. Demorou muito tempo para entender, porque eu não entendi aquilo. Mas é o prazer. Só entendi o dia que eu coloquei para mim que eu também gosto de cozinhar. Então, eu também gosto de servir. E servir as pessoas, poder estar com as pessoas, faz diferença. Totalmente. Né? E, então, assim, a minha mãe, o que ela é? Ela é uma pessoa extremamente brava, viu? É? Durona? Ela é durona, ponta firme, organizada. Agora nem tanto, ela já foi mais organizada. Mas que me ensinou a parte do servir. Isso eu vou dizer pra você que eu aprendi com a minha mãe. Que bom. Tá, isso... O servir foi dela. O servir foi da minha mãe. E posso conectar uma coisa com você, que você falou que, né, possivelmente nós ajudamos a você entender, né? Você falou que nós ajudamos a você entender, né, as conexões. Mas olha só, quando você tomou a decisão de ter uma vida muito mais próxima, né, com a tua filha, olha só como servir estava aí. Você, pode ser que naquele momento você até sabia, né, culinária, você tinha alguma coisa, mas não como hoje, né? Com certeza você está muito mais preparado. Mas aquele momento, o servir teu veio lá de trás da tua mãe dizendo o seguinte: eu quero servir a minha filha, eu quero estar mais próximo dela e eu quero realmente ter esse ambiente que eu tinha no passado, que é o mínimo que eu posso dar para ela. Então, assim, essa conexão de servir já estava dentro de você, Érica. Olha que como é importante a questão do servir. Por isso que eu te comentei, né? Eu perguntei para você, ou frases ou palavras que vêm do teu pai e da tua mãe. Então isso está ligado totalmente a você e a gente fica muito feliz, né, Laures? De pessoas assim especiais, pessoas que fazem diferença hoje, que realmente vêm lá do pai e da mãe, lá da essência, né? Lá dos princípios, né? De tudo que você foi criada, da tua educação. Então servir é um dos fatores assim que a gente coloca e a gente fala, né, Laures? Para os nossos clientes, para as pessoas que estão próximas a gente, para nossas famílias, servir. E eu sempre comento com o Laures, quanto mais a gente se doa, mais a gente ganha. Né? E de todas as formas. Então, assim, é uma coisa que a gente... O servir. O que eu posso servir, o que eu posso fazer. E para nós, né, Laura, assim, a questão da remuneração, ela é consequência de um bom trabalho e de servir bem. Então, a gente tem vários clientes, vários amigos, que muitas vezes eles comentam para a gente que fala assim, mas vocês vão fazer isso? Vamos. Por quê? Por causa do nosso propósito.
né? A gente não está aqui por dinheiro. A gente está aqui realmente para fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. E você vê que essa conexão que você falou, né, na sua história, com a questão, né, da sua filha, de tomar aquela decisão, que tenho certeza que não foi fácil para você, né, tomar aquela decisão, e com certeza, né, a essência de servir falou muito mais, né, da mãe, do coração, da responsabilidade, da família, foi muito maior. Então, servir já estava dentro de você há muito tempo. E isso, assim, a gente vê como uma questão de valores mesmo, né? Totalmente. Que hoje a gente se vê, muitas das vezes, se perdendo. E como ela disse, né, do pai dela, o seu Machado, da força, da coragem, como características assim, dele, hoje, né, ela pagou o preço para viver, na essência, os valores dela, que era estar sentada à mesa com a Sim. filha, de novo, né, na questão da mesa, disso. Ela pagou o preço de sair de um lugar que ela tinha toda a estabilidade, um bom salário, escolheu 1.000 quilômetros de distância, ganhando 3,5 vezes menos. Então, isso também é coragem. Com certeza. Né? E pagou o preço pela essência dela, pelo aquilo que ela acreditava. E hoje, a gente vê muito assim, a questão dos valores invertidos. Né? Tudo por dinheiro. Então, quantas pessoas hoje têm essa coragem, né, de fazer essa mudança pelos valores? Não valores financeiros, né? Valores mesmo que você traz da infância, que você alimentou durante a sua vida, que você trouxe dos seus pais, como você falou com tanto carinho, né, do seu pai, da sua mãe. Então, assim, eu acredito que hoje muitas pessoas estão trocando os valores da vida por preço, por valores financeiros, por dinheiro. Então fica essa reflexão e mais um exemplo, né, de inspiração para as pessoas, que o propósito vale a pena, porque você, no final de tudo, você seguiu o teu propósito, aquilo que você tem em essência. Né? E quanto para você, Érica, valeu essa troca na questão do valor financeiro, um menor perdendo, mas para guardar os seus valores, seus princípios de ser humano. E hoje, o que você fala dessa troca que você fez, que lá atrás pode ter parecido até loucura para muitas pessoas. Eu vou sair do meu emprego hoje para ganhar 3 vezes menos, ir para um lugar distante que eu não conheço. Quantas pessoas têm essa coragem? E depois de tanto tempo para você, hoje, né, depois de ter passado toda essa história, ter valorizado todos os seus princípios, como é hoje para você ter feito essa escolha lá atrás? Eu acho que a escolha, ela foi quase que uma consequência, tá? Uma consequência do que eu já sentia. Não me arrependo em nenhum grau. Em nada. Em nada, em nada, em nada, em nada, em nada, em nada. Deus é muito bom. Ao tempo todo. A vida te devolve e acrescenta e multiplica. Um dia um colaborador pegou e falou assim para mim, deu um problema muito sério na cooperativa operacional, né? E ele falou assim, nossa, como a gente vai resolver? Daí, dali uns 20 minutos a gente já tinha resolvido. Daí ele falou assim, a gente tem sorte. Eu falei, não, a gente não tem sorte. A gente faz as coisas corretamente, o universo devolve. Isso aí. Tá? Então assim, Érica, a sua escolha. A minha escolha, ela não era só as 3 vezes. Era uma promoção para algo ainda que eu ia além, né? Que eu ia longe. E quando eu cheguei, que me perguntavam, o que você tem para me oferecer? Eu respondia, eu tenho propósito de te oferecer algo onde você vai fazer parte. O cooperativismo é uma sociedade de pessoas, onde a gente serve outras pessoas. O cooperativismo, a gente trabalha para outras pessoas, por pessoas. Existem cooperados e existem clientes? Na nomenclatura não, só existem cooperados. Mas de coração, sim. De coração existem pessoas que ainda não entenderam, estão lá por uma vantagem financeira. Mas quando eu volto na minha escolha, o que eu pude trazer para minha filha?
conceito de valores. Isso. Minha filha tem uma família no Mato Grosso do Sul que ela ama e que faz parte da vida dela. Legal. E que eu sempre mantive esse contato dela com a outra parte da família dela. A minha filha tem a família dela em São Paulo. Minha filha a vida inteira estudou em escola pública. E hoje a minha filha está do outro lado do mundo, lutando para conseguir uma bolsa de mestrado. Legal. Sabe? Então, Érica, você se arrepende? Não, não me arrependo. Um dia eu me olhei no espelho e naquele dia eu estava vestida com uma roupa com a qual eu achava bonita. E eu estava do jeito com minha filha num quarto, meu filho no outro, meu marido, que foi uma grata presente que São Paulo me trouxe, faz 16 anos, 15 para 16 anos que nós estamos juntos, e foi graças a ele dar todo um amparo, um amparo estrutural dentro da nossa casa, para correr com os meus filhos, para levar meus filhos para a escola, para buscar, para levar para catequese, para trazer, que a gente teve um outro filho, né? O Arthur tem 12 anos, a Mariana tem 25. Legal. Então, que foi que esse amparo que o Edson me deu, que eu pude sair e atrás de construir o propósito, atrás de construir junto com outras pessoas a cooperativa. Então, junto com o nosso conselho, junto com os nossos colaboradores, que eu pude estar presente em todos os lugares, que eu pude estar lutando graças ao amparo familiar que eu tive, ao amparo familiar que a gente pôde sair de 12 metros quadrados para nossas várias agências, né? Para os nossos milhões em ativos administrados, que a gente pode ter a grata felicidade de dizer que tem resultados operacionais, que todo ano a gente distribui sobras à comunidade, então que a gente traz um laboratório de robótica para uma cidade, que a gente traz biblioteca, ônibus de capacitação. Então, foi graças à escolha. É isso aí. Foi graças àquela escolha lá. Coragem. Força. Então, às vezes as pessoas falam pra mim, que você teve coragem. O servir. Ó, você trouxe coisas da família. Não sei se eu tive coragem. Força. Né, do seu machado. Determinação. Isso é muito bom. E a questão do servir, da sua mãe também. Então, juntou tudo, deu essa receita maravilhosa aí. Então, eu acho que o cooperativista de coração, ele serve. É isso aí. Sociedade de pessoas trabalhando por pessoas para fazer por outras pessoas. É isso. Você falou sobre plantar sementes. Eu sempre uso essa frase. Eu planto sementinhas do bem, tá? E eu trabalho construindo pontes. Você é arquiteta, Érica? Não. Você é engenheira? Não sou. Construo pontes. Sim. Porque às vezes as pessoas só precisam de alguém que ligue elas. Legal. Sabe? Então, as árvores que a gente planta, às vezes são pés de tâmaras. Nós não vamos colher os frutos. Verdade. Nós não vamos comer aqueles frutos. Mas alguém tem que fazê-lo. Isso. Né? Exatamente. Que é onde entra o legado. Perfeito. Alguém tem que fazer aquilo ali. E o cooperativismo, alguém construiu. Hoje, a gente usufrui, mas a gente tem que continuar plantando. Para que alguém possa continuar usufruindo. A cooperativa, ela é dos sócios? Não, ela não é dos sócios, ela é de todos. É isso aí. Ela é da comunidade local que abraça ela. Porque os sócios mudam, os sócios param, né, deixam de existir, vêm outros sócios. Mas se a comunidade abraça a cooperativa, como a cooperativa abraça a comunidade, ela gera o pertencimento. É isso aí. Eu pertenço. E quando eu pertenço, eu amo. E quando eu amo, eu cuido. Eu zelo. Então, a gente tem uma frase lá que é uma cooperativa para chamar de minha. Mas o que mais você tem para chamar de seu? Eu tenho a grata felicidade de ter uma equipe, de ter uma família para chamar de minha, de ter amigos
Não tenho milhares de amigos, tá? Mas são meus amigos. Verdadeiros São amigos. meus verdadeiros amigos. Minha querida equipe, meus colaboradores. Chamo eles de meus filhos, às vezes. E como mãe, dou bronca do mesmo jeito, viu? Sim. Né? E diz que existe um padrão de qualidade, existe um padrão Érica de qualidade. Eles vão entender se eles ouvirem isso. Mas, então, isso eu acho que faz parte. Um dia eu ouvi assim: Érica, você espere que todas as pessoas amem do jeito que você ama a cooperativa? Naquela hora eu fiquei meio assim, sabe? Eu ouvi de um colaborador isso. Sim, era o que eu esperava. Aquilo me deixou meio impactada, mas era o que eu esperava. Mas hoje é muito difícil a inversão de valores, onde os valores monetários falam mais altos. Felizes das pessoas que encontram propósito alinhado a valores na sua vida. É isso aí. Feliz da pessoa que se entrega e vai trabalhar de manhã sabendo que ela está construindo algo maior do que ela está exercendo uma função. Então, eu sim não me arrependo de nenhum momento da minha escolha, de jeito nenhum. Eu sou grata até a ela. Érica, acho que uns 15 dias atrás a gente estava com um cliente, ele comentou, né? Ele falou assim, olha, a pessoa X, né, falou assim, nossa, aquele cara tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, né? Eu falei, poxa, que bom, a gente já conhecia um pouco do perfil, né? Eu falei, poxa, que legal, que bacana, né? Ele falou assim, ele é tão rico, mas tão rico, né? Eu falando para ele, tão rico, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, sabe, é muito triste isso. Então a gente vê que realmente, muitas vezes, como você está nesse mundo, né? Nessa questão da parte financeira, a gente vê que tem isso. E a gente fala, né, de duas coisas. Uma, lei da semeadura, que isso é bíblico, né? O que a gente planta, a gente vai colher. Isso é fato. É uma coisa que, assim, é o que eu falo muito pro Laurence, para os nossos clientes, amigos, que a gente tem trabalhos. Fala assim, a lei da semeadura, ela é muito, mas muito correta. Então, plante o bem, que você sabe que você vai colher lá. Você sabe que você planta, né? E você sabe que realmente você vai colher lá na frente. Então é uma coisa interessante. E aquela questão também que a gente fala da prosperidade, né? Porque prosperidade é algo muito além que o dinheiro. Prosperidade é saúde, é família, essa convivência. E a semana passada, num cliente também, a gente estava comentando, ele falou assim de venda, né? A gente falando de venda, técnica de venda, eu falei assim, venda é relacionamento. Venda não é você, né, muitas vezes um produto, venda é relacionamento. Então isso para nós é muito importante, né? As leis da vida, o que realmente sempre Deus coloca na nossa vida. A gente comentou nos bastidores, né? O nosso sócio majoritário, né? Que é Deus conduzindo tudo, porque a gente tem estudo, nós temos formações, como você, como o Laurence, mas a direção, Érica, vem dele. Né? A direção vem de Deus para tomar as decisões como a tua, como a nossa, como de vários, né, que estão nos ouvindo, né, e nos assistindo, é realmente para nós essa decisão maior. Mas assim, nós estamos falando em 2007, que tudo começou? 2007. 2007. 2007 para hoje. Diretora, superintendente, né, de uma das maiores cooperativas, né, vamos falar. E como que é hoje? Depois de tudo que passou, Érica, como que está hoje? Fala um pouco para nós, né, do teu trabalho, tudo que você está levando, de todas essas viagens, de tudo, né, que a tua empresa, né, faz para essas pessoas, para os cooperativos, para a comunidade. Fale um pouco para nós aí, para o público, para que eles possam entender esse brilho nos seus olhos, né, o que está estampado para você, o que você ama fazer, né? Eu amo mesmo. Ama fazer, está aqui, está estampado, né, para você. Então, compartilhe com a gente o que é realmente, né, como a gente fala, né, de Cicobi. Como que é isso para você que faz parte da tua vida e como que está isso hoje? Me fala um pouquinho, fala para a gente. 2007, 25 mil de capital social. Sim. Um apoio primordial da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Foi o começo, né? Foi eles que bancaram a cooperativa e no projeto do Banco Central eles tinham um compromisso de bancar por 3 anos. Sim. Tá? Nos primeiros 6 meses nós conseguimos fechar positivo. Legal. E
no ano seguinte nós começamos a devolver o investimento. Só que a associação acreditou muito. Os empresários da cidade de Leme, eles acreditavam no projeto. Mas que projeto, Érica? No projeto de ter algo que fosse para todos. Legal. Então, acho que isso fez a diferença, Ok. tá? Então, assim, a gente tinha gestores na época que acreditaram nisso. O presidente da associação comercial da época, o presidente da cooperativa, queria que fosse para todos. Então, esse ser para todos desenvolveu. E o que a gente levou para o município? Eu posso dizer para vocês que a gente levou um espírito comunitário. Leme é uma cidade extremamente social. Sim. Tá? Então, as empresas que são nossas cooperadas, elas também buscaram em nós inspiração para atender o outro. Legal. Então, hoje várias empresas têm projetos sociais. Falei, que projetos vocês têm? Nós temos muitos. Nós apoiamos projetos de terceiro em várias cidades, inclusive aqui em Nova Odessa. Legal. Esse ano a gente tem um projeto de educação financeira no mês de novembro, em parceria com a prefeitura, que nós Bacana. estaremos atendendo 400 alunos. Muito bem. Que bacana. Nós vamos atender durante uma semana. A obrigação é nossa de cuidar deles. E com certeza vai fazer muita diferença, porque esse é um assunto que vem sendo discutido, né, da educação financeira, que antes não tinha e aos poucos está sendo inserido, né, na educação das crianças, que a gente mesmo foi ouvir falar disso depois de adulto praticamente. Sim. E hoje ser levado à educação das crianças, isso realmente não tem preço. A formação, né? Isso é muito importante. Todo mundo sempre te ensina a ganhar dinheiro, ou querem te ensinar a ganhar dinheiro, mas não te ensinam a lidar com o dinheiro. Eu aprendi com um grande mestre do financeiro, né, que ele falava, esse é um detalhezinho também que a gente pode levar para sempre, que quem ganha dinheiro é criança, adulto faz dinheiro. É isso aí. É bem isso. Bacana. Então, assim, dentre os nossos projetos que nós apoiamos, a gente apoia o Paulínia Race de bicicross. Legal. Tá? Em Leme, nós temos uma horta de aquaponia numa escola estadual. Acabamos de inaugurar um laboratório que é do Include, Sistema Include, vinculado ao Campus Park, que é uma das maiores feiras de tecnologia e de robótica que existe no mundo. Que tá? bacana. Na Guarda-Mirim, do município de Leme. Temos biblioteca, sala de informática, Clube do Livro, que o Clube do Livro iniciou agora. Já temos pedido para mais 2 escolas. Legal. E tem uma coisa que é um projeto que é um bibelô, que Ali. é maravilhoso, que é a Cooperativa Mirim, onde se ensina, fala assim, sobre mercado financeiro? Não. Se ensina sobre Sicoob? Não também. Se ensina empreendedorismo. Isso é muito legal. Empreendedorismo se ensina na Cooperativa Mirim. A Cooperativa Mirim é um projeto do Instituto Sicoob, tá? Toda cidade deveria ter uma Cooperativa Mirim. Vamos trazer uma Cooperativa Mirim para Nova Odessa. Isso com certeza muda o país, muda o mundo. Muda. São sementinhas Exatamente, de empreendedores. Isso. As nossas crianças lá, elas ensinar a produzir, né? Estudam o cooperativismo, elas criam uma cooperativa. Essa cooperativa existe mesmo. Ela tem conselho de administração, conselho fiscal, gente, com jovens entre 11 a 14 anos, tá bom? Olha só. E eles têm fluxo de caixa, eles produzem sabonetes artesanais e Legal. difusor de aromas. Daí eles têm plano de marketing de vendas, Que bacana. plano de negócios. Eles têm que aprender a conviver, porque eles têm que aprender a respeitar a opinião de todos. Eles têm que ter estratégias de mercado, relacionamento para poder fazer a comercialização disso. Então, é isso que faz parte do trabalho do Sicoob, faz parte do trabalho da Sicoob Crediacil, que é a nossa cooperativa em si, né? E a grandeza que tem por trás disso, que né, hoje em dia você vê muitas pessoas lamentarem da situação do governo, da política, do cenário,
terceirizar a culpa para um, para outro, para o governante, para o município, ou vitimizar, é porque isso. E com esses projetos, você ensina as pessoas a produzirem, serem independentes, não fazer depender, diferença, né, Laura? fazer diferença, não depender do governo, e não ser vítima também, serem protagonistas da própria história. Esses projetos fazem isso, eles são transformadores. Estou assim, extasiado aqui com todas essas informações e motivado por um futuro melhor através, é claro, desses projetos. Você vê que as crianças e jovens, né, como você falou, de 11 a 14 anos, imagine quando tiver 17, 18 anos, a visão que eles vão ter, né, do empreendedorismo, a visão de abrir uma empresa, ou até de trabalhar, né, no primeiro emprego, como ele vai ter uma visão totalmente diferente. Produzir riqueza. E as empresas têm isso hoje, né? As empresas, elas falam assim, a maioria que nós temos, né, que a gente presta consultoria, e as empresas que a gente faz marca, de brand, o que acontece? Elas falam, nossa, estou realmente com escassez de mão de obra. A gente precisa de pessoas, né, melhores, né, colaboradores melhores, porque muitos ainda o chamam de funcionários, né? E a gente sempre pega no pé, né, Laura? Não existe mais funcionários. Não. Existem colaboradores. Quando a pessoa entende isso, aí que mas realmente esse trabalho, né, de vocês, de fazer essa mudança, né, de fazer essa mentalidade, né, essa mudança de mentalidade para o empreendedorismo, Érica, é fantástico. O Include, ele é um laboratório de robótica profissionalizante, tá? Legal. Então, nos próximos 2 anos, nós devemos formar 320 jovens. Nossa, espetáculo. Então, que vão estar aptos para o mercado, tá? Para começarem a vida deles. E por quê? Isso mesmo, não queremos assistencialismo. Nós queremos oportunidades. Perfeito. É isso aí. Então, nós queremos promover oportunidades. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Voltados para a educação, voltados para a profissão. A gente precisa estimular as pessoas a que elas conquistem o seu espaço, para que elas tenham, fala assim, para que elas conquistem o seu dinheiro de maneira digna. Tá? Justa, isso. Parar de vitimismo, de terceirização, né? É isso. Sabe? Bate no peito e fala assim, eu preciso de oportunidade. Então tá bom, você terá a oportunidade. Então o que nós levamos? Que nem o ônibus, a plataforma que a gente traz, o ônibus fica uma semana parado na cidade com cursos. São mini cursos profissionalizantes, mas são mini cursos para estimularem os jovens. Eles entram lá dentro, são os computadores, e eles podem fazer curso. Tem centenas de cursos. Imagino. Tá? Então eles entram, fazem os cursos para poder estimular. Então, inspiração. Por que um clube do livro? Para que tenha inspiração. Sim. Porque a leitura abre a mente. Tudo que a gente puder fazer para que abram a mente desses jovens, dessas crianças, para que olhem de maneira diferente as oportunidades. Pro dia a Porque dia. as oportunidades existem. Tá? Elas existem. Você ouve o empresário falando que precisa da mão de obra. Você ouve a outra pessoa dizendo que precisa do emprego. E onde estamos nós? Construindo pontes. É isso aí. Boa. É o que nós vamos fazer. Boa. Então, é o que a gente pretende levar. Você sabe qual vai ser o tema, né? Construindo pontes. Pode ser. Esse tema vai ser Construindo pontes. Isso aqui. Que bacana. Então a gente quer construir essas pontes. Que legal. Hoje nós estamos construindo novas pontes aqui em Nova Odessa. Sim. Temos pontes em Paulínia, pontes em Jundiaí, pontes em Leme e várias outras cidades que a gente pode auxiliar. E como cooperativa, nós também temos uma coisa chamada intercooperação. O que é isso? Quando nós nos juntamos com outras cooperativas para projetos. A cooperativa Mirim é um projeto de intercooperação. Sim. São 2 cooperativas que se juntaram para construir essa cooperativa Mirim. Sim. Para formarmos essa cooperativa Mirim. Em Paulínia, nós estamos tentando uma intercooperação com os demais Sicobs que atendem na área, para que a gente possa fazer um grande projeto lá, tá? E a gente tenta levar tudo isso, a gente compartilha. Tudo que o Sicob Crediacil tem, se qualquer cooperativa solicitar, a gente compartilha.
Que legal. A gente já recebeu em dias de intercooperação 7, 8 cooperativas de uma vez só. Que bacana. Todo o nosso operacional, o nosso... Fala assim, mas vocês não são concorrentes entre si? Não, nós somos co-irmãs. Não, nós não somos concorrentes. Nós somos co-irmãs. O que difere um Sicoob do outro? Propósito e gestão. Legal. Produtos e serviços nós temos iguais. Propósitos e gestão são diferentes. E daí você vai escolher o que melhor se encaixa para você. Com certeza. Tá? Mas tudo que o Sicoob Crediacil tem sempre fica à disposição da comunidade e das outras cooperativas também. Que bom. Tá? Legal. Fala o que, Érica? Que história fantástica, né, Laura? Que história, assim, que com certeza, né, o nosso público, o teu e as pessoas que estão aí, com certeza serão muito impactadas, né? Com sua história, com a história, né, do Sicoob. Então, é muito bacana. A gente está no finalzinho, né, do nosso podcast, e falar para você, assim, Érica, qual a mensagem que você pode deixar? Como a gente falou de empreendedorismo, nós falamos de legado, nós falamos de construir pontes, né? Tivemos aqui várias histórias, né? Vários, como dizia no passado, né? Nossos pais, nossos avós, nossos contos, né? Nossos causos, nossas histórias. Mas o que você poderia deixar, olhando, né, para a câmera lá assim, para o nosso público, para o teu público? Qual a mensagem que você possa deixar para aquele que está começando a fazer, né, o empreendedorismo, para aquela pessoa ou para aquela mulher, né, que está ali para tomar aquela decisão, como você tomou decisão há mais de 20 anos atrás, e se fosse tomar alguma decisão realmente na tua vida, né, ou na vida de uma empresa, ou o que for, qual a mensagem que você poderia deixar para elas, que com certeza vai fazer uma diferença muito legal? Bom, primeiro, ser mulher é uma vantagem. Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Diferença de nós. Então, ser mulher é uma vantagem. Eu não me vitimizo por ser mulher. Não. Eu luto pelos direitos das mulheres. Sem dúvida. Eu luto por mais lideranças femininas no cooperativismo. Inclusive, estou construindo um projeto, estou levando a nossa central para que leve ao nacional, para que a gente mude isso, tá? Mas ser mulher é uma vantagem. Isso aí. Isso me impediu em algum momento? Não, de jeito nenhum. Porque a gente usa ou não a escolha de ter muletas na vida, tá? Sempre fui muito franca comigo mesma. Tive problemas pelo meu sexo? Tive sim. Enfrentei todos eles e quebrei todos eles no murro. Tô sendo sincera, mas eu acredito que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, independente do seu sexo, independente da sua crença, independente da sua religião, da sua cor. O seu papel de protagonista é você que veste. O seu papel de empreendedor é você que tem que correr e levantar da cama todos os dias, disposto a levantar. Porque cair, você vai cair várias vezes. Cair, você tem a certeza que você vai cair várias vezes. A diferença está em como você vai levantar. Em como você vai de novo regaçar tuas mangas e falar, eu vou de novo e eu vou fazer esse negócio dar certo. Legal. Não tenho como errar. A gente erra. Quem não erra? A gente erra, todo mundo erra. Corrija rápido os erros. Corrija muito rápido os erros e mude a rota. Isso faz a diferença. Sem dúvida. Tá? Crescimento, desenvolvimento e prosperidade só vem se tudo na tua vida estiver alinhado. Se você deixar um pedaço para trás, aquele pedaço vai ser uma âncora e vai te puxar para baixo depois. Sem dúvida. Então, é difícil equilibrar tudo? Terrível. Terrível equilibrar tudo. Mas a gente consegue quando você faz o que você gosta. Então a primeira coisa, descubra o que você gosta de fazer na vida. Descubra aquilo que você é bom. E daí todo dia você vai ter força para
levantar, correr atrás, se você cair, levantar de novo, Olhar pra frente e fazer acontecer. É isso aí. E esperar um pouco mais. Que bom. Eu sempre espero um pouco mais de cada dia. E todos os dias, para mim, a vida é um presente. Depende de você, como você desembrulha esse presente. Com muita pressa, com muita velocidade, se você saboreia ou se você aprecia até a caixa. Então, eu acho que é isso. Que história, hein, meu amigo? Uau! Para mim, sim, hoje foi um dia, foi um Plutzcast muito especial, Érica. Você trouxe muitas sementes do bem, o que você começou a plantar na década de 70, ainda criança, que pegou... 74, por favor, eu nasci em 74. A partir de 74, É. então, né? Você trouxe aqui hoje também para distribuir para gente aqui no estúdio e para distribuir para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Com certeza, né, um vídeo inspirador com conteúdo incrível que vai inspirar muitas mulheres e muitos homens também, e as pessoas, o ser humano em geral, pela história. Muito obrigado por compartilhar esses momentos, a tua história, e tanto sucesso e tanta alegria e esse brilho, né, Adriano, nos olhos, que é isso bonito aí. de ver, viu? Que é realmente o amor, né, que faz, isso é muito importante. Eu é que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de, quem sabe, construir novas pontes. Com certeza, Né? isso é De certo. construir novas pontes. Que e inspirar alguém. Pessoas, Se for uma, eu já vou estar feliz. com certeza. Muito obrigada Te agradece pelo de- convite, A gente. gente agradece, Érica, demais, né, esse convite. Então, assim, em nome do Adriano, Laures e toda a equipe Plutz, também agradecer, né, a gente começou, né, criando essa ponte, né, com o nosso amigo, né, Evandro, com a Daiane, né, também a esposa dele, né, com a Detor. Depois nós vamos colocar aqui embaixo, né, todos os contatos, quem realmente é a Detor distribuidora, que está patrocinando, inclusive, esse Plutzcast nosso. E eu falo para vocês assim, fazer realmente a diferença na vida das pessoas e das empresas, esse é o nosso propósito. E nós estamos aqui para isso. Abrindo as portas para você, Eric, e para todo o pessoal, né? Agradecendo também a presença do Fábio, né? Que a gente está aqui. Tá aqui. Tá aqui, né? Ele está aqui com a gente, aqui nos nossos bastidores aqui. Então, assim, agradecer. Então, assim, todos os colaboradores, né? De toda a Cicobi, aí, de todos aí que você compartilha isso. E deixar portas abertas de todo o trabalho que vocês tiverem, né? Essa questão das comunidades, que você está falando do ônibus, a questão das mulheres que você falou. Nós aqui da Plutz deixamos aberto as portas para você falar mais, né? Fica estendido mais o convite, né, para você de um próximo Plutzcast nosso. Também um convite, Fábio, tá ali, ó, um convite para você contar a sua história aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma história inspiradora, porque a Érica nos bastidores falou do primeiro emprego dele, então tenho certeza que vai ser uma história, com certeza, aí de superação, uma história que vai, né, fazer diferença na vida das pessoas. E a gente agradece, Érica. Muito obrigado aí pela tua presença, pelo teu carinho e por mais um Plutzcast nosso. Obrigada e espero voltar em breve. Com certeza. Certo, meu amigo? Certo? Certíssimo. Pessoal, muito obrigado para esse mais um Plutzcast. Fiquem ligados, tem muita coisa boa. Segue aqui nós aqui no sininho, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque essa história da Érica e muitas outras que estão aqui são inspiradoras para fazer a diferença para você, para a tua vida, para a tua empresa, e com certeza tem muita coisa legal ainda. Um abraço, fique com Deus e até o próximo Plutzcast. Valeu, pessoal. Tchau.